Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos que estão presentes. Eu sempre louvo ao Senhor por cada vida que busca ao Senhor, né? Que está sempre na casa do Senhor buscando a Ele. E todas as vezes que eu vejo os irmãos, eu creio que ainda existe um povo que ainda dá ouvidos ao mesmo Deus que disse lá no livro do profeta Amós, quando ele disse assim: buscam-me e vocês terão vida. Aí eu falo: oh, Senhor, glória a Deus, ainda tem um povo que te busca. Eu louvo ao Senhor por aqueles que optam pela vida. Eu louvo ao Senhor por aqueles que escolhem a vida. Infelizmente tem alguns que fazem escolhas diferentes. Para esses eu oro, para Deus colocar as mãos, abrir os olhos do entendimento, mostrar a realidade, porque não é brigando, como a palavra diz, não é pela nossa força, é pelo Espírito. Então a gente deixa o Senhor trabalhar esses que infelizmente fazem outras escolhas, né? Mas louvado seja o Senhor por você que escolheu a vida. É triste porque a nossa realidade, obrigado, Diácono, a nossa realidade hoje, infelizmente, ainda hoje eu ouvi uma expressão, e é até triste dizer porque não é a primeira vez que eu ouço, né? Eu ouvi uma expressão hoje que era assim: eu estou dando um tempo de Deus. É isso aí mesmo, estou dando um tempo de Deus. Estou dando um tempo de Deus, estou dando um tempo da igreja, estou dando um tempo tudo aquilo relacionado às coisas de Deus, eu estou dando um tempo. E é isso que a gente está ouvindo ultimamente. Eu só fico triste porque talvez não dê tempo das pessoas caírem em si. Isso que mais dói. Talvez não dê tempo de caírem em si, como fez o filho pródigo. Se não der tempo de cair em si, e aí? Como fica? Mas as pessoas decidem: não, quero dar um tempo. Então, estou dando um tempo para Deus, estou dando um tempo para a igreja, estou dando um tempo para a obra, estou dando um tempo para tudo. Amém. É aqui que a gente vai, né? Se Jesus não amarrou ninguém para estar do lado dele fazendo a obra, quem você acha que o pastor vai fazer isso? Qual é o pastor que vai fazer isso? Se Jesus não fez isso, o nosso Salvador não fez isso. Então, infelizmente, eu ouço isso aqui. Eu disse que não é a primeira vez que eu ouço isso, porque eu ouvi também lá dentro do trabalho. Só que isso preocupa muito. E aí eu estava meditando nisso aí, eu falei: Senhor, está faltando crente resiliente na nossa época. Crente resiliente. Nós já falamos sobre resiliência aqui uma vez. Um crente resiliente, jamais ele vai dar tempo para as coisas de Deus. Porque o crente resiliente, ele é como o bambu. Quem conhece aqui o bambu sabe, né? Bambu é aquilo, ele enverga na tempestade, ele enverga nos ventos fortes, mas depois ele retorna para a sua posição original. Ele enverga, mas ele volta para a posição dele. Ele volta para essa posição. Então o crente resiliente é como um bambu que enverga na tempestade, no vento forte, mas depois volta para a sua posição original. Qual é a posição original? Posição em Cristo Jesus, nos pés do Senhor e Salvador Jesus Cristo, posicionado no Senhor. Um crente resiliente, ele pode até sentir aquilo. O bambu ele não sente, ele enverga porque ele sente a tempestade. Ele enverga porque ele sente o vento forte. E nós somos seres humanos, não tem nenhum crente aqui que não, todos nós sentimos o que acontece à nossa volta. Todos nós sentimos o que acontece até lá dentro de nós. Nós sentimos, e às vezes nos envergamos por causa disso. Mas o crente resiliente volta
exatamente para a posição dele. A posição dele é aos pés de Jesus Cristo. A sua posição é aos pés de Jesus Cristo. A posição original dele. E é sobre esse posicionamento que Deus colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos. Eu confesso que eu estava buscando de Deus um tema para esse mês de agosto. E até na quarta-feira aqui de oração, orando ao Senhor, buscando, pedindo. Porque eu falo sempre: Senhor, essa casa é tua, a igreja é do Senhor. O pastor não é dono de rebanho, ele só está tomando conta para o Senhor. O rebanho é teu, supremo pastor, o pastor e bispo das nossas almas. Senhor, e aí orando na quarta-feira aqui, o Senhor colocava uma situação no coração. Eu falei: puxa, é isso aqui que o Senhor quer tratar. Daí de repente, no meio da oração aqui, por isso eu falo a oração de quarta-feira que é uma bênção. Venha, mais uma vez chama, venha. E aí, mais uma vez eu pensando: não, é agora. Aí Deus toma, é uma outra situação no meu coração. Eu falei: puxa. Aí eu falei: não, então não é aquilo lá, agora é isso daqui. Aí depois veio outra situação no coração: não, é isso aqui, ó. Eu falei: Senhor, meu Deus. Aí eu confesso que eu saí daqui um pouco confuso. Só que aí depois, na segunda-feira, eu fui trabalhar e falei: Senhor, o meu Deus não é um Deus de confusão. O Senhor não é Deus de confusão, não. O Deus que você veio buscar nessa noite aqui não é Deus de confusão, não. Se está tudo muito confuso, vá para os pés do Senhor em oração. Vem na quarta-feira, Ele vai clarear. Ele vai clarear. Nosso Deus não é Deus de confusão. Se não fosse assim, o salmista, lá no Salmo de número 25, no versículo 2, ele não teria orado assim, dizendo: Deus meu, em ti confio, não me deixes confundido. O salmista não teria orado assim. E ainda no versículo 3, Salmo 25, ele disse assim, ó: na verdade não serão confundidos o que esperam em ti. Não serão confundidos o que esperam em ti, Senhor. Então o meu Deus e o teu Deus não é Deus de confusão. Aí depois veio a paz no coração. Porque aí o Senhor falou no meu coração: olha, esse mês eu não vou tratar de um tema específico. Não tem um tema específico, mas algumas coisas eu vou tratar com a igreja. Então fala para minha igreja, fique bem atento ao que Deus falar aqui neste lugar, a todos os que Ele usarem aqui neste lugar. Fique bem atento, porque Deus ainda fala. Deus ainda usa os seus que temem e tremem diante dessa palavra. Fique bem atento. E começando hoje sobre posicionamento. Foi isso que Deus colocou no meu coração. Devido a tudo que nós estamos vendo acontecendo ao nosso redor. Posicionamento. Eu poderia aqui citar vários exemplos na Bíblia. Entre todos os grandes vitoriosos da Bíblia, todos eles, algo em comum tinha em todos eles. O que era? O posicionamento deles diante de Deus. O posicionamento deles. O segredo dos vitoriosos, não tem como ser. Era o posicionamento deles diante de Deus e diante da palavra. Eu poderia falar de um monte deles aqui, mas hoje eu quero falar do principal, do maior de todos, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Esse que a Epístola aos Hebreus vai dizer que é maior e superior a tudo e a todos. Jesus Cristo. Esse é o exemplo de posicionamento, o nosso maior exemplo.
Prova isso, pastor. Prova na palavra do Senhor. Eu lembro quando nós estudávamos aqui em Lucas, e quando nós chegamos no capítulo 9, no versículo 51, eu jamais esqueci essa palavra. Lucas escrevendo uma atitude de Jesus ali, que eu falo, nossa, que posicionamento o nosso Salvador tinha. Na tradução NVI, ele diz assim a palavra do Senhor: aproximando-se o tempo em que seria elevado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Não é o nosso Salvador um homem de posicionamento? Mesmo sabendo o que ia acontecer com ele lá em Jerusalém, ele disse: opa, eu vou até o fim. Eu vou até o fim. Está faltando crentes hoje posicionados que digam: eu vou até o fim, não importa as consequências. Eu vou até o fim, não importa o que aconteça. Eu vou até o fim, não importa o que falem. Eu vou até o fim. Faltando crente posicionado hoje. O nosso Salvador, aproximando-se o tempo em que seria elevado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Posicionamento firme na missão que foi dada para ele. Qual foi a missão que lhe foi dada? Qual foi a missão que Deus te deu? Aí a gente fica, ou se posiciona na missão, ou a gente se posiciona nas desculpas que continuam, e as desculpas continuam e continuam e continuam. As desculpas estão à frente da vontade de Deus hoje em dia. Elas estão à frente. Então é tempo de posicionamento. O nosso Salvador se posicionou, mesmo sabendo o que aconteceria em Jerusalém. E nós vamos ver o que aconteceu em Jerusalém. E mesmo aquilo que aconteceu em Jerusalém sendo o pior momento do seu ministério, ele se manteve posicionado. Por isso eu peço para os irmãos abrirem, por gentileza, Marcos capítulo 15. É tempo de posicionamento. Marcos, capítulo 15. Todos acharam? Amém. Quem não achou, EBD? Amados, diz assim a palavra do Senhor, Marcos capítulo 15, versículo 16. Diz assim: e os soldados o levaram dentro da sala, que é a audiência, e convocaram toda a corte. E vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. E começaram a saudá-lo, dizendo: salve, rei dos judeus! E feriram-no na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e postos de joelhos o adoraram. E havendo escarnecido, despiram-lhe a púrpura, e o vestiram com as suas próprias vestes, e o levaram para fora, a fim de o crucificarem. E constrangeram um certo Simão Cireneu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, que levasse a sua cruz. E levaram-no ao lugar do Gólgota,
que se traduz por lugar da caveira. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o aceitou ou não tomou. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre elas sortes, para saber que cada um levaria. E era a hora terceira, e o crucificaram, ou seja, às 9 horas da manhã. E por cima dele estava escrita a sua acusação: o Rei dos Judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: e com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as suas cabeças e dizendo: tu que derrubas o templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais sacerdotes com os escribas diziam uns aos outros, zombando: salvou os outros e não pôde salvar-se a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. Só até aqui, fecha os teus olhos, vamos orar. Pai amado e querido, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor, meu Pai. A leitura da palavra por si só, Senhor. Pai, em nome de Jesus, essa palavra é viva, eficaz e tem poder. O Espírito Santo já está encontrando lugares para agir com essa palavra. O Espírito Santo já está encontrando terras, meu Pai, para poder semear e fazer a Tua vontade. Então, Espírito Santo, pega a Tua palavra e faz o Teu querer. Assim nós oramos, meu Pai, aprendendo com aquele que é o maior de todos, que se posicionou, meu Pai, que possamos nos posicionar nesse tempo. Senhor, nos ajude. Espírito Santo, faz a Tua obra e tenha liberdade, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu gosto sempre de trazer para a gente entender o que está acontecendo. Eu achei até interessante porque a elite religiosa, ela achava que tinha um controle da situação. Até hoje a gente estava aqui no estudo falando, né? Vontade de Deus é a vontade, o que Deus permite, o que Deus não permite, ou uma bênção. A elite religiosa aqui, ela acha que ela tem o controle da situação. Então o que eles fizeram? Pegaram Jesus, amarraram Jesus e o levaram para Pilatos, que era o governador romano da Judéia naquela época. E mesmo Pilatos, ouvindo o testemunho vindo da boca de sua esposa, que sonhou com Jesus e disse para ele: olha, esse homem aí é inocente. Esse homem aí, Pilatos, ele é inocente. Olha o que você está fazendo, Pilatos, ele é inocente. Mas o que Pilatos fez? Ele preferiu ele ceder às pressões políticas ao ficar do lado de Cristo. Só aí você já tira uma lição, né? O crente posicionado, ou ele fica com as pressões políticas, ou ele fica do lado de Cristo. Ou a igreja cede às pressões políticas, ou ela fica do lado de Cristo. Pilatos preferiu ceder às pressões políticas, né? E isso é muito triste. E aí, meus amados,
diante de Pilatos ali, está também ali toda a elite religiosa, e começaram a fazer o quê? Um monte de acusações contra o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um monte de acusações falsas, um monte de mentiras, um monte de calúnias começaram a lançar diante de Cristo e diante de Pilatos. Começaram a lançar. E aí Jesus, como um homem posicionado, qual foi a resposta que ele deu diante das calúnias e mentiras? Silêncio. Diante da afronta, silêncio. Um homem posicionado, uma mulher posicionada em Cristo, que sabe que tem que se esforçar dia após dia para andar na verdade, que sabe que tem se esforçado todos os dias para viver a vontade de Deus, e recebe uma afronta, o que ele faz? Silêncio. Foi o que Jesus Cristo fez aqui, versículo 3 do capítulo 15. Não feche a sua Bíblia, capítulo 15, versículo 3: e os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti. Versículo 5: mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. O crente posicionado, sabendo de como anda, recebe a afronta, responde como? Com silêncio. Assim foi no Antigo Testamento também, quando um rei viu lá, Senaqueribe, a afronta tal, falou para o povo: silêncio, não responda nada. Não responda nada. Jesus não respondeu nada. A melhor resposta foi o silêncio. E aí, Pilatos, que nós vimos que não era um homem posicionado, ele tentou se livrar da situação de tudo que é forma, ele tentou se livrar daquela situação ali. Ele queria se livrar daquilo. Não era um homem posicionado. Então ele queria se livrar daquilo. Então ele pega Jesus: não, vamos mandar para Herodes. Leva ele para Herodes Antipas, leva ele para lá. Já que é ele que comanda aqui os territórios, está na parte dele, manda para Herodes. Vamos mandar Jesus para Herodes. Jesus foi, Herodes mandou de volta. Volta, vai ficar lá diante de Pilatos. Jesus voltou diante de Pilatos. Aí Pilatos, querendo se livrar da situação: peraí, vamos pegar o costume da época. Qual é o costume da época? A gente solta um preço nessa época de Páscoa. Solta um preço. Eu estava até meditando nisso, falei: meu Deus, a gente reclama aqui das saidinhas aí todo ano aqui no Brasil, e nessa época aqui lá eles soltavam um preço, nessa época da Páscoa. Soltar o preço. Aí colocou diante do povo um homicida chamado Barrabás e Jesus, o Salvador, o Cristo. Aí coloca diante do povo: vocês querem quem que eu solte? Barrabás. O crente posicionado, ele vai escolher quem? Mas muitos estão escolhendo os criminosos. Perdoe a expressão da palavra. Muitos estão indo do lado dos criminosos. Escolheram quem? Barrabás. Solte Barrabás, solte Barrabás. E o que eu faço com esse Jesus? Crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos, quanto mais ele falava, o povo gritava ainda mais: crucifica esse Jesus, crucifica esse Jesus, crucifica ele. O povo queria Jesus crucificado. Aí Pilatos, querendo agradar o povo, não era um homem posicionado, querendo agradar o povo, pois bem, solta Barrabás, pega Jesus, manda açoitá-lo. E depois de Jesus receber os açoites,
Jesus foi entregue para ser crucificado. E aí começa onde nós começamos a ler aqui no versículo 16. Jesus sendo entregue para ser crucificado. No versículo 16 em diante que nós lemos: amados, nós sabemos, alguns já sabem, nós já estudamos isso aqui, a crucificação era a punição mais horrenda e cruel que existia naquele momento e que era praticado por Roma. A punição mais horrenda e cruel. E o objetivo era causar muita dor na pessoa, causar muita dor na pessoa e muita humilhação na pessoa, muita humilhação. Tanto que eles faziam aquela pessoa carregar aquela viga diante das ruas mais populosas para que todo mundo pudesse olhar mesmo, não só para tirar lição, porque Roma queria assim, ó, vocês estão vendo? Se vocês errarem vai acontecer com vocês também, mas para que todos vissem aquela humilhação, para que todos olhassem aquela humilhação. E sabe quem estava destinado a essa punição? Sabe para quem era essa punição de cruz? A crucificação, sabe para quem era? Criminosos. Mas não era qualquer criminoso, não, eram criminosos violentos. Eram aqueles capturados em guerras. Era para os escravos. Era para esses. Essa punição de cruz era para esses. Prisioneiros de guerra, os criminosos violentos e os escravos. Jesus não era nenhum desses. Jesus não era um criminoso violento. Jesus não era um prisioneiro de guerra. Jesus não era um escravo que trabalhava para os outros. Jesus não era nenhum desses. Então o que você percebe? E está acontecendo aqui uma injustiça. Uma injustiça. O que está acontecendo aqui é uma injustiça. Só que o que acontece? Jesus Cristo é um homem posicionado, é um homem que manteve a posição, e daqui a gente tira mais uma lição. Olha, meu amado, meu irmão e minha irmã, você está enfrentando injustiças? Se mantenha posicionado, se mantenha posicionado, ainda que você esteja diante de injustiças da vida. Está enfrentando alguma injustiça, meu irmão e minha irmã? No meio da família? Está enfrentando alguma injustiça, meu irmão e minha irmã, lá no trabalho? Está enfrentando alguma injustiça, até mesmo dentro da igreja? Não vamos negar. Até dentro da igreja. Mas o ensinamento para nós, e esse ensinamento vem do exemplo de Cristo, mesmo diante da injustiça, mantenha-se posicionado. Jesus Cristo foi aquele que se manteve posicionado mesmo diante da injustiça. Por quê? Está acontecendo uma injustiça. Não era para ele estar passando por essa situação. A gente observando o que está acontecendo, né? Então, meu irmão e minha irmã está passando por injustiça, mantenha-se posicionado. E a tua posição é em Cristo Jesus, aos pés do Salvador. Aonde é a minha posição, pastor? Aos pés do Senhor e Salvador. Ele te tirou da onde? Do lamaçal do pecado. Ele firmou os teus pés aonde? Na rocha. Ele firmou os teus pés na rocha. A tua posição é lá, na rocha, que é Jesus Cristo. É lá que é a tua posição. Posicionamento é de lá que o Senhor não quer que você saia. É de lá. Mesmo diante de injustiças,
É o que está acontecendo. Aí nós lemos no versículo 16, lembra? E os soldados o levaram dentro da sala, que é a da audiência. Talvez a tua tradução esteja o pretório, que o pretório significa exatamente isso, a sala de audiência, a sala de justiça, onde era executada ali a justiça. E convocaram toda a corte. Convocaram toda a corte. Olha só. E para quem está estudando aqui na EBD, por isso que a gente sempre fala, quem está estudando aqui viu a divisão de contagem do exército romano. A maior divisão, legião, 6.000 soldados. Depois, corte, quantos soldados, pastor? 600. Depois, centúria, quantos soldados? 100, que tinha o centurião. Aqui foi convocada a corte, 600 soldados agora. Vamos lá, para onde está Jesus? Eu fiquei meditando nisso aqui, eu falei, meu Deus, Jesus que esteve sempre cercado de pessoas, que muitos deles se aproximavam de Cristo para ouvir as palavras, para ouvir os ensinamentos que eles nunca tinham ouvido, pessoas que se aproximavam de Jesus para ouvir os ensinamentos, para ouvir a palavra do Senhor, pessoas que se aproximavam de Jesus para ver os sinais, para ver os prodígios, para ver os milagres. Agora há um grupo de pessoas, de 600 agora, se aproxima de Jesus para nada disso. Nem todo mundo que se aproxima de Jesus se aproxima para aquilo que realmente tem que fazer. Sabe qual era o objetivo deles aqui agora? Zombar de Jesus. Tudo que nós lemos aqui nesse pedaço, zombando de Cristo. Tudo foi para zombar de Jesus Cristo. E aqui a gente já tira outra lição para a nossa vida. Um crente posicionado, uma crente posicionada, mesmo diante de zombarias, ela e ele se mantém posicionada em Cristo Jesus. Porque tudo fizeram para zombar de Cristo. O versículo 17: vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça púrpura, um tipo de tecido avermelhado, quase chegando para roxo, bem roxeado, creio que muito mais escuro do que o vestido da diaconisa ali, bem roxeado mesmo, bem roxeado mesmo. A púrpura era um tecido de púrpura, e os antigos usavam esse tecido simbolizando realeza, simbolizando força, simbolizando alta posição, simbolizava tudo isso. E eles, zombando, colocaram esse Cristo, vestiram Jesus Cristo disso, colocaram essa púrpura nele, e colocaram também a coroa de espinhos. A coroa também simboliza o que? Vitória, conquista. A coroa também simboliza o que? Olha, realeza, simboliza muitas outras coisas, mas geralmente a coroa ela era formada do que? De folha de ouro, ela era toda... Mas não, eles fizeram uma coroa de caniço de espinho, e com o objetivo de zombar de Cristo, colocar em sua cabeça e ainda bater para ele sentir dor. Além de zombaria, eles queriam ver dor. Você já pega mais uma lição, que é o que o Senhor vai ensinando no meu coração. Mesmo diante da dor, se mantenha posicionado. Oh, meu irmão e minha irmã, quantas dores que nós temos que orar. Oh, pastor, ora por mim, que eu estou com dor nisso, é dor naquilo. Pastor, ora por mim. E muitas vezes o pastor também ora com dor. Quem diz que os pastores não sentem dor?
que ora posicionado. Ó Senhor, eu está doendo, mas eu me mantenho na posição. Estava doendo em Cristo, ele já tinha antes desse momento de zombaria recebido muitas ações, mas ele estava posicionado. Ele não poderia fugir, tentar fugir, escapar, sair, não. Se manteve posicionado. O ensinamento para mim, para você, está doendo, meu irmão, minha irmã, está doendo, mas se mantenha posicionado. Às vezes essa dor não é física, às vezes essa dor é na sua alma, às vezes essa dor é no seu espírito, às vezes essa dor é lá dentro, só onde Deus vê, mas é o próprio Deus que está usando a palavra dele para falar para você. Se mantenha posicionada, se mantenha posicionado, mesmo que essa dor está aí te incomodando, se mantenha posicionado. É Deus falando através da sua palavra. Glória a Deus. Estava causando dor aquela coroa de espinho, estava causando dor demais. É Senhor amado, estava causando dor. Aí o versículo 18: e começaram a saudá-lo, dizendo: salve, Rei dos Judeus, zombando dele, porque o povo estava acostumado a fazer o que diante de César? Ave César, ô homem vitorioso que é você. As pessoas estavam acostumadas a fazer isso. Aí os soldados vêm aqui para Jesus. Jesus falou o que para ele aqui? Salve, Rei dos Judeus. Zombando de Jesus, zombando dele, e ele posicionado: salve, Rei dos Judeus. E feriram-no na cabeça com uma cana. A cana aqui é um pedaço de madeira, né? Uma vara, e cuspiram nele. Meu amado irmão, se na nossa época aqui essa questão de cuspir já é algo horrendo e nojento, cuspir na cara do outro. E Jesus já tinha passado por isso no Sinédrio. Ele já tinha enfrentado isso lá no Sinédrio. Se você voltar o capítulo antes aqui, ó, o capítulo 14, versículo 65 ou 63, ó, quando ele está diante do Sinédrio lá, ó, e o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia que vos parece? Vós ouvistes a blasfêmia, que vos parece? E todos consideraram culpado de morte, e alguns começaram a cuspir nele, e o cobriram-lhe o rosto, e a dar-lhe punhadas, e a dizer: profetiza. E os servidores davam-lhe bofetadas. Já estavam cuspindo no nosso Salvador, e ele posicionado. Aí, meus amados irmãos, versículo 20 dizendo: e havendo escarnecido, despiram-lhe a púrpura, tiraram aquele tecido que simbolizava a realeza, tiraram dele e vestiram as suas próprias vestes, vestiram as vestes. Alguns vão dizer que naquela época lá, muitos que iam ser crucificados nessa punição aí iam nus. Talvez colocaram só um pedaço de toalha em Jesus, não dá para a gente ter essa certeza. Mas tiraram a púrpura e colocaram as vestes em Jesus, colocaram nele, e o levaram a fim de o crucificarem. E o versículo 21 dizendo: e constrangeram um certo Simão Cireneu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, que levasse a sua cruz. E levaram-no a um lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. Aí você observa aqui o versículo 21, esse tal de Simão Cireneu, ele foi constrangido a carregar a cruz de Jesus. Eu sei que tem muitas coisas, que as pessoas dizem muita coisa, mas a gente só observa uma coisa aqui, olha, como Israel, o povo de Deus, não se manteve posicionado na vontade do Senhor, como o povo de Deus nunca se manteve posicionado verdadeiramente na obediência do Senhor ali, Deus entregava o seu próprio povo para ser subjugado por outras nações, para sofrer
debaixo da mão de outras nações. Aqui não é diferente. Quem reina aqui, quem governa? Roma. E aqui foi só para mostrar que Roma mandava. Qualquer um que estivesse ali em Roma pode ir lá e pode pegar a cruz dele. Vai e pega. Para você ver o tamanho do jugo que estava do povo de Deus com Roma. Se Roma mandasse, tinha que fazer. Por quê? Começa com a falta de posicionamento lá atrás. Deus levanta profeta, levanta outro, levanta libertador, levanta profeta, levanta profetiza, levanta profeta, levanta as pessoas, levanta o povo, e levanta, e fala, e anuncia, e mostra, e avisa antes, e mostra, e ensina de novo, e fala, e o povo não se posiciona. Depois cai nos cativeiros e fica sendo subjugado. Aqui, na época de Jesus, eles eram subjugados por Roma. Mandou, pode carregar. Foi o que nós vimos. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não tomou. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não tomou. Esse posicionamento aqui, eu não sei você, meu irmão, mas eu leio isso daqui, dá vontade de chorar. Sabe por quê? Vinho com mirra, já quem trabalha com perfumaria aí sabe que a mirra tem a ver com a perfumaria, um produto ali. Só que a mirra misturado com o vinho, se tomado, tem um efeito analgésico, tem um efeito sedativo. Se alguém toma, é como se aquilo estivesse aliviando um pouco a dor, estivesse aliviando a dor. Então eles ofereceram para Cristo, e Jesus, posicionado, disse: não. Onde que eu vejo isso aqui que Deus me ensina? Lembra da oração que Jesus Cristo fez no Getsemane? Senhor, se possível, Senhor, afasta de mim esse cálice, meu Pai. Orou de novo: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, Senhor, seja como Tu queres. E a vontade de Deus para Cristo é: você vai tomar o meu cálice, e esse cálice é o cálice da ira. Então foi oferecido para Cristo. Está aqui, ó, aqui, ó, vinho com mirra para aliviar a sua dor. Você quer esse ou você quer o cálice do Pai? E ele preferiu, escolheu, posicionado, disse: não vou tomar. E nessa escolha ele estava dizendo assim: eu prefiro o cálice do Pai, eu prefiro o cálice do Pai, ainda que doa, ainda que eu sofra, eu prefiro o cálice do Pai. E glorificado seja o nome do Senhor, porque Ele escolheu o cálice do Pai. Isso fez com que eu e você estivesse aqui nessa noite. Aleluia! Aleluia! É o posicionamento do nosso Salvador. Ele disse: aqui não. Mas quantos crentes que não estão posicionados, e tudo que está sendo oferecido para aliviar a dor está aceitando. Tudo que está sendo oferecido para aliviar a dor está aceitando, porque não está posicionado, não está posicionado no Senhor e na palavra. O nosso Salvador estava. Então ele falou: eu prefiro o cálice, prefiro o cálice, porque senão depois eu vou sair daqui, as pessoas vão dizer assim: ah, saiu da cruz porque tomou um sedativo, então aguentou. Tomou ali o vinho com mirra que aliviou a dor dele, ele saiu. Não. Qual é o teu posicionamento, meu irmão e minha irmã? Nós estamos pegando o exemplo do nosso Salvador.
Versículo 23: E deram-lhe a beber vinho e com mirra, mas ele não tomou. E havendo-o crucificado, repartiram suas vestes, lançando sobre elas sorte, para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, e o crucificaram, como eu disse, às 9 da manhã. E por cima dele estava escrita a sua acusação: o rei dos judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: e com os malfeitores foi contado, que é o que está declarado lá em Isaías capítulo 53. E os que passavam blasfemavam nele. Nessa tradução diz assim: meneando as suas cabeças. Menear significa balançar a cabeça assim, ó. É como se as pessoas passavam, olhavam Jesus Cristo lá na cruz e faziam assim, ó. Menearam a cabeça, balançavam a cabeça, e ainda diziam: ah, tu que derrubas o templo, em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Aqui está o ápice da mensagem que Deus colocou no meu coração, do porquê do posicionamento. Essa proposta que está sendo dada. Satanás está agindo de tal maneira no mundo hoje, com as suas sugestões, está agindo com as suas situações hoje, dizendo assim para os crentes do dia de hoje: larga a tua cruz, alivia o teu sofrimento, larga a tua cruz, alivia o seu sofrimento, larga a tua cruz. Porque para Cristo é desça da cruz, para nós não é desça da cruz, porque nós não subimos nela. E louvado seja o Senhor que nós não subimos nela. Foi Jesus que subiu no nosso lugar, foi Jesus que subiu no seu lugar. Para Ele foi desça da cruz. Agora para nós, porque Ele ordenou: a cada dia tome a sua cruz e siga-me. Para nós, todo dia Satanás vem com essa proposta: largue a tua cruz. Todo dia vem essa proposta. Nós roubamos aqui os homens na segunda passada, se eu não me engano. Todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia as propostas vêm e me chamam. Todo dia vem as tentações e me chama. Todo dia vem as propostas para você largar a cruz. Você vai se manter posicionado ou não? Todo dia vem as propostas para você sair daquilo que Deus te chamou, para você seguir outros caminhos. Mas você sabe que Deus te chamou para esse caminho aqui, mas vem a proposta. Então, se você é posicionado, você fala: eu prefiro Deus, eu escolho Deus, eu escolho Jesus, eu escolho o Salvador, eu escolho esse caminho. A verdade, a vida é esse caminho que me leva para a vida eterna. Todos os outros caminhos é caminho de morte. Caminho de morte. Todos os outros caminhos é caminho de morte. Nós estamos aqui na casa do Salvador, que nos chamou para o caminho da vida eterna. Ei, glorifique ao Senhor, porque você está rumo à cidade celestial. A vida é eterna, a vida é eterna, a vida é eterna. O Senhor sabe quantos convites você recusou, o Senhor sabe quantas propostas você recusou, o Senhor sabe quantas vezes veio na sua porta e você recusou. O Senhor sabe, o Senhor sabe. Desça da cruz, desça da cruz. Eles disseram para o nosso Salvador: desça da cruz. Se Ele quisesse, Ele poderia descer. Se Ele quisesse, Ele poderia, para mostrar para todo mundo ali: ó, vocês sabem, aqui, ó, olha o que vocês fizeram comigo.
inimigo está aqui, mas não, ele permaneceu posicionado. É tempo de posicionamento. É tempo de posicionamento. É tempo de posicionamento. Versículo 31. Da mesma maneira também os principais sacerdotes com os escribas diziam uns aos outros, zombando: salvou os outros, não pôde salvar-se a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriaram. Aí você percebe que os evangelhos, eles vão dando uns detalhes diferentes dos outros, né? Você vai para Lucas, eles vão falar assim: não, peraí, lá não dá esse detalhe aqui Marcos está dizendo que os dois injuriaram. Mas você vai para Lucas, você não vai ver Lucas não, você vai ver que um só está falando mal de Jesus e o outro acaba. Então você acaba aqui, pelo que você juntar os dois, você traz o entendimento. Isso aí é um entendimento meu, que no começo os dois injuriaram-se a Cristo, os dois, mas um caiu em si, que nós estamos falando. Para muitos precisa cair em si logo antes que dá tempo, para esse deu tempo de cair em si. Caiu em si. Aí o outro que continuou na sua vida, zombando de Cristo, continuou, pegou um embalo. Sabe aquelas pessoas que as pessoas dizem hoje, tem aquele termo, né? É um termo antigo: Maria vai com as outras, vai no embalo. Estão crucificados ali junto com Cristo e estão ouvindo aqueles outros falar lá: ah, se o Senhor é Cristo, se o Senhor é o Filho de Deus, desça da cruz. Ele também, o malfeitor, foi falar a mesma coisa. Isso está no relato de Lucas, tá? Foi falar a mesma coisa. O outro, que provavelmente caiu em si, disse: opa, nós estamos aqui por direito. Esse homem nada fez. Esse homem nada fez para estar aqui. Por isso nós começamos a falar que é uma injustiça que estava acontecendo. Só que a injustiça que era para ser aplicada na minha vida e na sua foi na dele. E aí, meus amados irmãos, um disse assim: olha, Senhor, lembra de mim quando entrares no paraíso. Ainda hoje estará comigo. Para quem cair em si hoje, o Senhor está liberando salvação nessa noite. Para quem cair em si hoje, o Espírito Santo de Deus está fazendo a obra. O Espírito Santo de Deus vai escrever seu nome no livro da vida. Se coloque de pé, meus amados. O posicionamento, ele traz vitória. Depois desse momento aqui no posicionamento de Cristo, o que aconteceu? A morte de Cristo. Mas o que para muitos a morte é o final, para Cristo não foi o final. O que para muitos a morte é o final, não foi. A morte de Jesus Cristo no final era o começo da vitória da igreja, era o começo da minha e da sua vitória. A morte de Jesus fez com que ele mostrasse para o que ele veio posicionado, e no terceiro dia ele ressuscitou. É o que a palavra do Senhor declara no capítulo 16, versículo 6. Ele, porém, disse-lhes, o anjo: não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram, não estava mais lá, porque ressuscitou. Um posicionamento em meia dor, um posicionamento em meias zombarias, um posicionamento em meias as questões que vem colocadas, a todas as situações que vem colocadas para você escolher um posicionamento. Hoje garante a sua vitória amanhã.
Vamos orar, meus amados. Maravilhoso Deus, amado Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu posicionamento. Que possamos aprender, Senhor, com isso e a nos posicionarmos naquilo no qual o Senhor nos chamou. Senhor, não éramos merecedores e continuamos não sendo merecedores. Os méritos da nossa salvação estão em Ti, Senhor. Todos os méritos são Teus, Senhor. Foi a Tua obra, Senhor, do início ao fim da nossa vida, Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, nós Te agradecemos pelo Teu posicionamento. Que possamos estar posicionados, ó Pai, que possamos pensar em Ti, Senhor, quando o desânimo bater na porta, quando as decepções com os seres humanos bater na porta, quando as sugestões e as propostas baterem na porta, possamos estar posicionados em Ti, Pai. Oramos pela Tua igreja, pelo caderno de oração, pelas vidas, oramos para que o Senhor faça a obra em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, meus amados. Os que forem cear, permaneçam de pé. Vamos